Regimento Interno do TSE. Resolução número 4510, de 29 de setembro de 1952. Título 1. Do Tribunal. Capítulo 1. Da organização do Tribunal. Artigo 1º. O Tribunal Superior Eleitoral, com sede na capital da República e jurisdição em todo o país, compõe-se. Inciso 1. Mediante eleição em escrutínio secreto. Alínea A. De 2 juízes escolhidos pelo Supremo Tribunal Federal dentre os seus ministros. Alínea B. De 2 juízes escolhidos pelo Tribunal Federal de Recursos dentre os seus ministros. Alínea C. De 1 juiz escolhido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal dentre os seus desembargadores. Inciso 2. Por nomeação do Presidente da República, de 2 dentre 6 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, que não sejam incompatíveis por lei, indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Parágrafo único. Haverá 7 substitutos dos membros efetivos, escolhidos na mesma ocasião e pelo mesmo processo, em número igual para cada categoria. Artigo 2º. Os juízes, e seus substitutos, salvo motivo justificado, servirão obrigatoriamente por 2 anos, e nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Parágrafo 1º. No caso de recondução para o 2º biênio, observar-se-ão as mesmas formalidades indispensáveis à primeira investidura. Parágrafo 2º. Para o efeito do preenchimento do cargo, o presidente do tribunal fará a devida comunicação aos presidentes dos tribunais referidos no artigo 1º, 15 dias antes do término do mandato de cada um dos juízes. Parágrafo 3º. Não serão computados para a contagem do primeiro biênio os períodos de afastamento por motivo de licença. Parágrafo 4º. Não podem fazer parte do tribunal pessoas que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade, até o 4º grau, excluindo-se, neste caso, a que tiver sido escolhida por último. Parágrafo 5º. Os juízes efetivos tomarão posse perante o tribunal, e os substitutos perante o presidente, obrigando-se uns e outros, por compromisso formal, a bem cumprir os deveres do cargo, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Artigo 3º. O tribunal elegerá seu presidente um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, para servir por 2 anos, contados da posse, cabendo ao outro a vice-presidência. Artigo 4º. No caso de impedimento de algum dos seus membros e não havendo quórum, será convocado o respectivo substituto, segundo a ordem de antiguidade no tribunal. Parágrafo único. Regula a antiguidade no tribunal: 1º, a posse; 2º, a nomeação ou eleição; 3º, a idade. Artigo 5º. Enquanto servirem, os membros do tribunal gozarão, no que lhes for aplicável, das garantias estabelecidas no artigos 95, nos incisos 1 e 2 da Constituição, e, como tais, não terão outras incompatibilidades senão as declaradas por lei. Artigo 6º. O tribunal funciona em sessão pública, com a presença mínima de 4 dos seus membros, além do presidente. Parágrafo único. As decisões que importarem na interpretação do Código Eleitoral em face da Constituição, cassação de registro de partidos políticos, anulação geral de eleições ou perda de diplomas, só poderão ser tomadas com a presença de todos os membros do tribunal. Artigo 7º. Os juízes do tribunal gozarão férias no período estabelecido no parágrafo 2º do artigo 19. Capítulo 2. Das atribuições do tribunal. Artigo 8º. São atribuições do tribunal: alínea A. Elaborar seu regimento interno. Alínea B. Organizar sua secretaria, cartórios e demais serviços, propondo ao Congresso Nacional a criação ou a extinção dos cargos administrativos e a fixação dos respectivos vencimentos. Alínea C. Adotar ou sugerir ao governo providências convenientes à execução do serviço eleitoral, especialmente para que as eleições se realizem nas datas fixadas em lei e de acordo com esta se processem. Alínea D. Fixar as datas para as eleições de presidente e vice-presidente da República, senadores e deputados federais, quando não o tiverem sido por lei.
A linha I. Requisitar a força federal necessária ao cumprimento da lei e das suas próprias decisões, ou das decisões dos tribunais regionais que a solicitarem. A linha F. Ordenar o registro e a cassação de registro de partidos políticos. A linha G. Ordenar o registro de candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente da República, conhecendo e decidindo, em única instância, das arguições de inelegibilidade para esses cargos. A linha H. Apurar, pelos resultados parciais, o resultado geral da eleição para os cargos de presidente e vice-presidente da República, proclamar os eleitos e expedir-lhes os diplomas. A linha I. Elaborar a proposta orçamentária da Justiça Eleitoral e apreciar os pedidos de créditos adicionais, artigo 199, e parágrafo único do Código Eleitoral, autorizar os destaques à conta de créditos globais e julgar as contas devidas pelos funcionários de sua secretaria. A linha J. Responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas pelos tribunais regionais, por autoridade pública ou partido político registrado, este por seu diretório nacional ou delegado credenciado junto ao tribunal. A linha K. Decidir os conflitos de jurisdição entre tribunais regionais e juízes eleitorais de estados diferentes. A linha L. Decidir os recursos interpostos das decisões dos tribunais regionais, nos termos do artigo 121 da Constituição Federal. A linha M. Decidir originariamente de habeas corpus, ou de mandado de segurança, em matéria eleitoral, relativos aos atos do Presidente da República, dos ministros de Estado e dos tribunais regionais. A linha N. Processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhes forem conexos, cometidos pelos juízes dos tribunais regionais, excluídos os desembargadores. A linha U. Julgar o agravo a que se refere o artigo 48, parágrafo 2º. A linha P. Processar e julgar a suspeição dos seus membros, do Procurador-Geral e dos funcionários de sua secretaria. A linha Q. Conhecer das reclamações relativas a obrigações impostas por lei aos partidos políticos. A linha R. Propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma desse aumento. A linha S. Propor a criação de um tribunal regional na sede de qualquer dos territórios. A linha T. Conceder aos seus membros licença, e, por motivo justificado, dispensa das funções, Constituição, artigo 114, e o afastamento do exercício dos cargos efetivos. A linha U. Conhecer da representação sobre o afastamento dos membros dos tribunais regionais, nos termos do artigo 194, parágrafo 1º, letra B, do Código Eleitoral. A linha V. Expedir as instruções que julgar convenientes à execução do Código Eleitoral e à regularidade do serviço eleitoral em geral. A linha X. Publicar um boletim eleitoral.